Opa, olha nós aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Nossa senhora, tô com um telefone ruim de gravação, gente. Tô com um telefone muito ruim de gravação. O fone de ouvido tá impossível, mas não é o fone, é o telefone. Tem que trocar o telefone e não tem dinheiro pra trocar o telefone. Eu vou ter que gravar esses episódios assim, ó, igual eu tô aqui agora. Hoje é o que? Dia 3 de maio. E esse episódio vai ao ar dia 17 de maio. Isso significa que eu comi metade do buffer, né? Que eu tava começando a conseguir colocar. E não pode, tem que gravar e deixar prontinho com um mês de antecedência. Era pra estar gravando talvez o primeiro episódio de junho, e tô gravando o terceiro episódio de maio, não pode. Mas é porque a logística tem sido difícil. Fiz a mudança aqui com a esposa, a gente organizou as coisas no nosso apartamento novo. O lugar é um pouco maior do que a casa que a gente vivia, até porque é menor que a casa que a gente vivia, impossível, né? Ela tá feliz, eu tô feliz, aqui é mais agradável do que lá, mais arejado, bate sol, os cômodos são maiores, são 3 quartos ao invés de 2, mas ainda é um apartamento, né? Ainda é um lugarzinho afogado, então, por exemplo, hoje, por eu estar aqui dentro do quarto, seria domingo de manhã, seria o caso de ter um silêncio, né? Não tem. Tem um pessoal que tá conversando aí desde 6 da manhã. E dá pra ouvir aqui do quarto, tá? Então é isso, né? As coisas vão andando conforme a gente consegue fazer com que elas andem, né? Mas vamos que vamos, tá indo bem. Eu tava olhando os episódios que eu gravei nessa temporada e tem algumas coisas que eu ainda quero falar que tem a ver com regras, mas não tem a ver estritamente com tabela de regra, vamos chamar assim, né? Tem a ver com essa interface, né? Do jogo escrito e do jogo jogado. Então, por exemplo, uma coisa que eu queria falar ainda, que eu quero falar ainda, é encontro aleatório, né? Como é que é o jogo de exploração, né? De passeio, vamos chamar assim, pelo cenário, de passear, perambular pelo cenário, e como que é o jogo de caracterização, né? Por exemplo, a gente tem metais especiais nos cenários, né? A gente tem os trem de mitril, os trem de mital, as magias específicas, isso e aquilo que é pertinente a esse, aquele outro povo, né? Então eu vou falar de algum desses dois hoje. Provavelmente eu não vou falar dos encontros aleatórios, vou falar dos materiais, porque eu acho que dá para resolver num episódio só. E os encontros aleatórios, eu provavelmente vou precisar de mais de um episódio para poder falar. Então, falando das técnicas materiais e tudo, eu acho que é mais fácil, né? Então, por favor, curtam, por favor, compartilhem, assinem, tá? Mandem nos seus feeds, vai lá no YouTube, ou vem cá no YouTube, clica aí o botão de assinatura que você me ajuda, tá? Ativa esse sininho, que é ele que te diz, né, que tem episódio novo. Isso me ajuda também, porque eu tô tendo que colocar os episódios do YouTube manualmente, porque ele não automatiza legal as paradas que eu ponho, tá? E principalmente, gente, por favor, mandem comentários no YouTube, no Spotify, no qualquer lugar, mandem comentários, porque a gente já tá no episódio 70 e não sei quantos, quase 80, já tem quase aí 15 episódios da quarta temporada e não tem comentário praticamente nos episódios. Eu acho que vamos dizer assim, como eu antigamente tinha comentário, né? Antigamente tinha, quando era episódio de 25 para 35 minutos. Agora que eu tô colocando os episódios de 45 para 55 minutos, não tem mais comentário. Ninguém manda mensagenzinha nem para me xingar, nem para me cobrar, né, uma torta de abricó ou qualquer coisa assim. Então, por favor, mandem comentários, tá? Nem que seja só o muito bom, parabéns ou sei lá o que, manda, porque ajuda,
tá? Isso aí, quando um vídeo é assistido, um podcast é assistido e ninguém deixa um comentário, é sinal de que o conteúdo é xoxo, ele não gera engajamento, né? Ele não gera repercussão, ele não te faz pensar em nada. Então os algoritmos da vida aí te ignoram. Te ignoram, porque seus ouvintes não engajam com você, na verdade. Seus ouvintes, é só uma galera que assinou para poder dizer que assinou, né? Aí daí a pouco vai cancelar a assinatura, vai desinscrever no canal, vamos chamar assim. Então assim, faz uma diferença, tá? Assinem mesmo, bota aí a notificação e manda comentário, tá? Escreve qualquer coisa pra mim aí, tipo, muito bom, Eccleston, parabéns, não sei o que, uma palavra de incentivo, pra mim faz diferença. Uma palavra de uma pergunta, uma dúvida, um comentário a respeito de o que você achou do conteúdo. Ah, nunca tinha pensado nisso. Ah, gostei dessa ideia. Ah, detestei essa ideia. Ah, essa ideia não é original. Ah, eu já vi isso em tal lugar assim, assim, assado. Escreve, engaja com o conteúdo que você me ajuda, tá? Ajuda e ajuda muito. Ajuda e ajuda mesmo. De verdade. Eu sei que, vamos dizer assim, as coisas que eu tenho falado, especialmente nessa quarta temporada, elas colidem, né? Elas vão de encontro, né? Elas colidem com muitas ideias pré-estabelecidas, pré-concebidas, muitas coisas tidas como líquidas e certas, mas é simplesmente porque eu tô tentando fazer uma parada minimamente inovadora. Ó os vizinhos. Ó os vizinhos. Eles empolga. Então, gente, o lance é que eu tô tentando fazer uma parada minimamente inovadora. Não é estrelismo, não é, tá falando só pra aparecer, tá criando polêmica. Não. Não, eu tô tentando estruturar uma parada coerente, atrativa, divertida, né? E engajadora. Tem que ser, as ideias tem que ser assim. Os produtos têm que ser assim, porque senão vai ser mais um sistema igual aquele outro sistema, que é igual aquele outro sistema, que é igual aquele outro sistema, que é igual aquele outro sistema. É o mesmo jeito de jogar, igual aquele outro jeito de jogar, igual aquele outro jeito de jogar. É outro cenário que é igual aquele cenário, do outro cenário, e tal, e tal, e tal. E eu acho que a gente não precisa de mais do mesmo. A gente já tem bastante de mais do mesmo, tá? Então, por favor, mandem comentários, volta nos podcasts que você já ouviu, escuta de novo e manda um comentário a respeito do conteúdo, tá? De verdade, vai me ajudar muito. Compartilha, manda aí nos grupos, especialmente os grupos nos quais eu não participo, são muitos, né? Nos Discord da vida, nos WhatsApp, nos Telegram, nos lugares tudo aí que pelos quais vocês passarem. Dá um salve, dá um oi, tá? Ó, esse cara, fala assim, esse cara aqui existe, ele tem uma ideia bacana sobre esse assunto aí e tal. Isso me ajuda demais, me ajuda demais. O boca a boca ainda é a melhor propaganda, vocês podem ter certeza. E os vizinhos também na loucura. Bom, 8 minutos de preâmbulo. Hoje episódio 78, que na verdade é 79. Não é isso? Acho que é isso, né? 78 que é 79, ou 79 que é 80. Eu acho que é 78 que é 79. Pois é. O assunto de hoje são esses... A gente já falou das riquezas, né? Eu já falei de ouro, prata, cobre, elétron, platina. Falei das modalidades, não falei de lingote, de dobrão, né? E outros formatos de fundição, né? Dos metais e valoração das moedas, que as moedas têm 10% do material, a moeda de ouro não é toda de ouro, ele é 10% do 10% da massa, né? 1 grama, toda moeda tem 10 gramas e a moeda de ouro tem 1 grama de ouro e 9 gramas de outras coisas, né? Enfim, todas essas coisas eu falei para poder indicar uma melhor portabilização de tesouro e uma maneira mais prática de armazenar e transportar riqueza. Porque vocês vão começar a ver pelos parâmetros, conforme o avançar de níveis, o que você começa a perceber? Transportar a riqueza de um lado para o outro é impossível. Impossível porque os veículos não compõem,
não comportam, sabe? O material que está à sua disposição não comporta. Se vocês pegarem a lista de equipamentos de determinados sistemas, vocês vão ver que o dia que seu personagem precisar movimentar uma parada de 5 toneladas, 5.000 quilos, ele vai estar em sérios problemas. E 5 toneladas, dependendo do material, não é nada. Tipo, é a safra do ano, é a colheita da estação, né? Os produtores de arroz do não sei aonde, os produtores de trigo, os produtores de mandioca fizeram a colheita, uma floração recorde. Aí o cara tem que transportar 5 toneladas de feijão. Não é nada, cara. Não é, parece muito, mas não é. Sabe? Vai numa carroça. Que tipo de carroça? Uma vagoneta, uma carroça com quatro rodas, né? 2 eixos e toda de madeira, reforçada e tudo, que ele vai jogar aquilo ali em cima. É puxada por 2 cavalos ou 4 cavalos e vai levar. Quanto que essa carroça carrega? 4 toneladas. 4 toneladas não é nada. Não é. E aí ele vai ter que levar tipo 3 toneladas e depois 2, por exemplo. Né? 2 viagens. É complicado. Conecta uma vagoneta na outra vagoneta. Né? No final de uma, conecta a outra. Beleza, mas não tem isso e aquilo. E aí, isso vira complicação no sistema, tá? Porque, beleza, uma carroça com capacidade de 5.000 quilos, né? Puxada por 4 cavalos, movimenta 12. Vamos supor que o movimento é 12, né? 12 km na hora, por exemplo. Aí, e se eu conectar outra vagoneta atrás da vagoneta e mantiver os 4 cavalos? Aí agora são 2 vagonetas, 10 toneladas. Qual que é o movimento dela? 6? Será que continua o mesmo? Como que fica? Como que funciona? Né? Então, é complicado. Essas coisas vão se complicando, né? Mas eu vou falar de equipamentos de transporte, logística num outro episódio. Esse episódio eu tô olhando para poder falar de materiais específicos, tá? Não só materiais, mas também técnicas. Por exemplo, a gente tem nos mundos de fantasia, a gente sempre tem uma parada meio mística, né? Meio mundana, que é característico de um determinado povo e é só deles e eles é que sabem fazer e não adianta o outro querer copiar porque nunca consegue e pá e tal, né? Isso aí existe desde os contos de fadas, né? É o pozinho de pirilim-pim-pim da Sininho no Peter Pan. É aquele cogumelo que a Alice come, né? Alice no País das Maravilhas, ela come e ela fica grande, se eu não me engano, né? São outros produtos que as pessoas consomem, né? Que a maçã envenenada da bruxa, que a pessoa dorme, a Bela Adormecida, né? Dorme e ninguém acorda e não sei o que. A Bela Adormecida não, Branca de Neve. E aí dorme e não acorda e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pois é. E nos jogos de fantasia também você tem aquele metal lindo, maravilhoso, prateado, que nem a lua, que é típico dos elfos. As armaduras de Mithril, por exemplo. Mithril é um metal mítico. Todo mundo já ouviu dizer, ninguém nunca encontrou um item de Mithril. Ninguém nunca encontrou um cachimbo de Mithril. Ninguém nunca encontrou um estilete de Mithril, sabe? Ninguém nunca achou um presto-barba de Mithril. Nada disso, não. Não, você já ouviu dizer, mas nunca viu. Espada de Mithril, escudo de Mithril, armadura de elmo, botas, grevas, né? Esquece, você nunca vai encontrar nada de Mithril, né? Mas você sabe que existe. Seu personagem sabe que existe, porque ele já ouviu dizer desse material, que é um metal mais resistente que o aço e ao mesmo tempo mais leve. Então você tem lá uma cota de malha de Mithril, que é uma armadura melhor do que a armadura completa, e não sei, é um metal mítico, não sei o que das quantas, né? Também tem
as magias, né, os itens mágicos, as paradas que, vamos dizer assim, os encantamentos ancestrais que só são conhecidos por aqueles povos mais antigos, geralmente de novo os elfos, né? Os elfos, a magia élfica da época esquecida de não sei quem, de não sei quando, são os rituais antiquíssimos preservados apenas por aqueles magos ancestrais, né? De idade milenar e que recuperaram a biblioteca antiga de antes do dilúvio, né, e tal. Isso existe também em outros sistemas de regras, né, isso também existe, se não me engano, no Vampiro, na questão da Diablerie, que é um ritual lá onde o personagem adquire conhecimentos e poderes ancestrais, né, de outro, eliminando o outro, típico. Isso existe também no GURPS, no Arcanum. Existem outros sistemas que eu não vou entrar muito no detalhe, que não é o foco. Nós não estamos estudando outros sistemas, né? Estou dizendo apenas o seguinte: para efeitos de caracterização, quando você faz um mundo de fantasia que tem um mundaréu de gente, né, diferente de humano, é saudável e é importante que essas outras culturas possuam vida própria, sejam ricas mesmo. E para isso é importante que cada um tenha alguma coisa para mostrar além do ordinário, né? E geralmente a maneira como se foca é a seguinte: o mundo é humano, o humano está no centro do picadeiro do palco, o picadeiro fica parecendo circo, né? No centro do palco, os humanos são as estrelas. Porém, existem todos esses povos em volta que dão destaques também. Então, essa é uma perspectiva de criação do jogo que implica diretamente nas decisões tomadas de sistema. Você veja que até na composição do sistema de regras, a lore, o conhecimento, a história, o conteúdo, está à frente da mecânica. Porque você cria a mecânica para lastrear aquela visão de mundo. Então, por exemplo, no AD&D segunda edição, os personagens que fossem humanos, eles poderiam, todos os personagens de qualquer classe, poderiam subir sem limite de nível nas suas classes. Então, quer dizer, os humanos poderiam adquirir qualquer nível de poder em qualquer classe de personagem, não importasse qual. Ok. Todos os humanoides tinham esse avanço retido na maioria das classes. Então, por exemplo, um elfo só podia ser mago, só podia subir de mago até o 12º nível, né? Então, tinha até uma regra alternativa que, com o modificador de inteligência, você podia subir mais alguns níveis, mas o limite de nível estava lá. E qual que era a ideia subjacente? A ideia subjacente é que, como os elfos, tô pegando os elfos de exemplo, mas é o mesmo raciocínio para os anões, para os gnomos, para os halflings, quem quer que seja, tá? Os elfos são indivíduos com habilidades estritamente superiores à dos humanos. Então, se os elfos puderem subir de nível indefinidamente e, nesse caso, competirem com os humanos, então o que você tem vai ser um mundo élfico. Você não vai ter o mundo dos humanos, porque essa é a ideia do sistema, né? A lógica deles, né? A ideia é que, se os elfos forem colocados para competir com os humanos nível a nível e não tiverem um limite, o que vai acontecer? Nunca terá um humano em nada, guerreiro, mago, ladrão, sei lá o que, clérigo, sei lá o que será melhor do que um elfo. Não terá nem igual, quanto mais melhor. E aí, nesse caso, por esse raciocínio, o que você tem é que o mundo seria um mundo élfico, né? Não seria o mundo dos humanos. O mundo não seria um mundo humano com inumanos, humanoides, vamos chamar assim, colorindo, enriquecendo esse mundo. Seria o contrário. Seria os humanos que seriam um enfeite, né? Uma composição de pano de fundo. Então, a visão da D&D segunda edição é essa. Os humanos estão aqui na frente e os humanoides, todos os humanoides estão num pano de fundo. Eles podem aqui e ali brilhar. Eles podem ter um momento de destaque ou outro, mas, fundamentalmente, e isso é expresso na mecânica, quem manda são os humanos. E o mundo é deles, né? Eu
Para surpresa de 0 pessoas, eu, para surpresa de 0 pessoas, discordo dessa visão de mundo, né? Porque essa visão de mundo é uma visão distópica. Ela é uma visão totalmente distorcida. Ela associa nível de personagem à preponderância no mundo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro de tudo, pela natureza da vida de aventureiro, e todo jogador de RPG já viu isso, seu personagem não dura 10 níveis. Seu personagem não dura 5 níveis, seu personagem morre antes, se aposenta antes, entendeu? Você para de jogar antes, sabe? Ah, eu vou jogar de elfo. Ah, além de todos os problemas que você tem que vencer, todas as vezes em que você tem que driblar a morte, tudo que você tem que passar por cima, a vida real interrompendo a campanha, vem uma pandemia, todo mundo para de jogar, todo mundo para de encontrar. Além de tudo, você consegue driblar tudo. Quando você chega lá no 12º nível, o sistema te fala, ó, você só vai até aqui. Sua caminhada chegou ao fim. Ah, por quê? Não, porque eu quero, eu sou o sistema de regras, eu estou dizendo, eu estou determinando que sua caminhada chegou ao fim. Eu acho isso de uma babaquice. Eu acho, cara, meus queridos e minhas queridas, eu acho isso de uma babaquice que não tem tamanho, sabe? Porque se seu grupo de jogo quer jogar todo mundo de elfo, ou de halfling, de gnomo, de o que quer que seja, de kobold, de goblin, de homem lagarto, todo mundo quer jogar de brownie, entendeu? De sylph, de sprite, de sei lá o que. Deixa jogar, deixa pegar a classe que quiser, deixa subir de nível, deixa se divertir, deixa engajar com o mundo, deixa explorar o mundo, conhecer aquela realidade fantástica. Por que eu tenho que ver? Eu vou falar com vocês, me parece até um pouco narcisista, tá? Por que eu tenho que ver toda a perspectiva de mundo a partir de nível de personagem? É engraçado, porque os PDM não tem nível. A D&D 2ª edição, qual que é o nível do aristocrata? Não, ele vai ter que ser um guerreiro, um ladino, qualquer coisa. Porra, mas é isso, então? Então o mundo se explica por níveis de personagens. É assim que funciona. E essas classes de personagens esquisitas aí, feitas desse jeito troncho aí, totalmente direcionado para o mundo de aventuras e não para a vida cotidiana. Não dá, cara. Não dá. Vira um negócio assim, então o rei tem que ser por exemplo, vamos pegar como se todo mundo fosse guerreiro. O rei tem que ser o guerreiro de 20º nível. Então o príncipe não pode ser tão forte quanto o rei. Então o príncipe é um guerreiro, sei lá, de 16º nível. E aí quando o rei morre, o príncipe passa a ser o rei. E isso acontece, tipo, literalmente do dia pra noite, né? Do minuto pro outro, né? O rei tá vivo, o rei tá vivo, o rei tá vivo, o rei tá morto. Não é assim? Vem a falecer, pois é. E aí o príncipe ganha 3 níveis, ainda mais aqueles níveis do 17º pro 20º, de uma vez assim. Porque ele agora é o rei, ele tem que ser de 20º nível. Essa coroazinha boa essa, hein? Que bônus é esse? Poxa vida. Que bônus de coroação é esse, né? Aí a galera que defende o sistema vai vir, não, mas aí você vai, coloca uma campanha, faz uma parada, um tchananana. Não, cara, não. Eu não tenho que ficar pegando estranhezas do sistema e ficar criando explicações. Por mais que fosse, divertido pra caramba, você tá conduzindo um príncipe pra ser coroado. Imagina isso, dá pra fazer uma campanha de alto nível muito boa. De alto nível mesmo, de nível alto e de alto nível, né? Mas não me parece honesto. Não me parece pertinente. Não, os elfos podem subir de nível, os anões podem subir de nível, os halflings, os gnomos, os humanos, todo mundo. Os ogros, sei lá, os homens chacal, os cães da lua, os lobisomens, entendeu? Sobe de nível, cara. E pronto, né? Então eu não concordo com essa visão. Então pra mim, o mundo não é humano nesse sentido. Existem outras coisas que para mim estão por trás dessa visão de mundo, que eu não vou entrar aqui agora. Mas para mim, o mundo não é dos humanos. O mundo não é de ninguém. O mundo é uma composição das interações entre esses povos. Segunda coisa, essas interações, eu acho que eu não vou falar dos materiais, né? Eu acho que Ai, meu Deus!
a gente começa a falar de um conteúdo e ele vai se mostrando, porque assim, gente, eu tenho isso tudo na minha cabeça e eu tenho que ir organizando para poder apresentar para vocês de maneira razoavelmente lógica, tá? E eu começo a falar de determinada coisa e vai para lá. E vai para lá, né? Vamos falar de limite de nível, então? Vamos deixar esse podcast aqui sobre limite de nível? Vamos, tá? Então, aí a gente tem essa primeira questão, né? A questão de que é como se o sistema do AD&D segunda edição, por exemplo, apenas pegando como exemplo, enxergasse a perspectiva de dominação do mundo a partir dos níveis de personagens que cada uma das raças pode obter. E lá ele usa raças, então estou usando raças aqui também. Não é o termo que eu uso no meu cenário, porque não é o que se aplica, né? Não é aplicável. E uma outra coisa que ele coloca é que essas raças estão em conflito. Elas estão lá competindo entre elas, né? Elas estão lá lutando pelos recursos, pelos espaços, pelos territórios, etc, 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 né? E aí entra uma segunda parte. Entra uma segunda parte na questão. Primeiro de tudo, eu não penso que os povos estão competindo entre si. Eu penso que eles têm as suas questões internas que eles tentam resolver e pelo mundo ser superabundante, porque ele tem que ser, senão é impossível que haja tantas e tantas civilizações, tantos e tantos povos. Você não tem como ter tanta gente assim se os seus campos não forem tão férteis quanto tem de ser para poder alimentar todo mundo, né? Se seus caçadores e coletores não tiverem muito para caçar e muito para coletar, né? Então, o que você tem é que existe espaço para todo mundo, existe território para todo mundo, pelo menos no meu modo de ver, e não existe assim tanta competição para você chegar a dizer que os elfos estão contra os anões, ou os anões estão contra os halflings, ou os halflings contra os gnomos, ou os gnomos contra os humanos, ou os humanos contra quem quer que seja. Não. Você pode ter um local de atrito aqui ou ali, por uma ou outra questão, isso pode vir a acontecer, mas isso não é a regra, isso não, ou pelo menos não tem de ser a regra, né? Os povos podem muito bem se completar, eles podem muito bem inclusive migrar. Um humano pode viver com os elfos em função da natureza daquilo que ele faz e exerce dentro da sua existência. E vice-versa, um elfo pode acabar se vendo muito mais entrosado na vida urbana da cidade dos humanos do que na vida do meio urbano, do que é considerado urbano pelos elfos. Então já são duas coisas, cara. Você já tem aí duas coisas. Você já tem a questão de não querer ver o mundo como um resultado pragmático do subir de níveis. E você não tem que ver também os povos como sendo uma corrida maluca, onde um quer derrotar o outro quer derrotar o um, e só pode haver um. Só pode ter um no topo, né? Você não precisa ter essa existência pensada desse jeito, né? A evolução natural, ela é muito mais a respeito do equilíbrio dentro de um mesmo ambiente do que de sobrepujar o outro. Predadores, geralmente, no meio natural, eles não brigam entre si. Eles só brigam entre si quando a população deles cresce demais em relação às presas, e aí eles têm de lutar pelo território do outro, né? Ou quando tem uma escassez dos alimentos, a população deles se manteve, mas, vamos dizer, os peixes que eles comem param, né, morrem, né? E aí você não tem mais alimento suficiente para eles. Não me parece que seja o caso principal de disputa entre povos inteligentes. Porque é isso, né? Isso é a terceira coisa. A terceira coisa é a seguinte: não é o nível do seu personagem, não é a posição dele na cadeia alimentar, é o grau de organização da sociedade da qual ele participa, né? É o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico não vem necessariamente de um personagem de nível alto.
Ele pode ser um camponês nível 0, um humano comum, um elfo comum, um caetir comum, um qualquer coisa, um perrapado, que nunca subiu de nível e deu de ser que descobriu determinada coisa, né? Deu de ser que descobriu a maneira de fazer um eixo móvel, né? Que requer menos manutenção do que os eixos normais. Vocês querem ver uma coisa que a gente nem pensa a respeito desse tipo de coisa mais. A gente nem pensa a respeito desse tipo de coisa mais. Você quer ver o quê? O tanto que a padronização industrial implica numa melhoria da qualidade dos próprios processos de produção do que quer que seja. Por exemplo, vocês já pensaram que teve de vir um dia em que alguém disse que uma carroça tinha uma distância entre eixos padrão? E que alguém disse que as rodas de uma carroça, o tamanho de um eixo tinha de ter um padrão, 2 metros, 1,80 m, sei lá o quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Que em determinado momento, cada pessoa que fazia uma carroça do tamanho que queria? E não havia categorias, não havia tipo tamanho pequeno, médio, grande. Havia a carroça de fulano, a carroça de cicrano, a carroça de beltrano, cada carroça de um jeito. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Cada carroça de um jeito? A peça de uma carroça não serve na outra, por quê? Porque o tamanho é diferente. A mesma peça. A roda de uma carroça não serve na outra, por quê? Porque é diferente. Tudo diferente. O modelo não é só modelo. É assim, ó, cada carroça é feita de um jeito. A pessoa que fez a carroça tem as medidas na cabeça dela. Você já pararam para pensar nisso? Tive de pausar aqui porque a esposa precisou de um negócio. Então, assim, se você tem que dentro de uma sociedade as pessoas descobrem essa padronização antes, isso torna todos os processos mais eficientes. Isso não é uma questão de nível, isso é a propagação de uma boa ideia na sociedade. Entende? Isso não tem a ver necessariamente com o nível, classe de personagem, se é humano, se é elfo, se é... Entendeu? Não interessa, né? E apesar, tem um outro lado. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Peraí. Eu falei da questão dos níveis não terem a ver com progresso de fato, associar uma coisa com a outra. Eu falei da questão da disputa, que não é necessariamente pertinente o tempo todo, né? Não é uma coisa que está ali tão presentemente. Eu falei da questão da tecnologia, que não tem a ver de fato com como é que fala? Não tem a ver de fato com o nível. Tem uma outra questão, uma quarta questão. O que é visto culturalmente como sucesso por um povo não é necessariamente copiado pelo outro. Você pode ter povos que têm comércio, que têm outras maneiras de se organizar, o trabalho, a sociedade e tudo, e que não dão essa bola toda para ouro, para tesouros, para gemas, o que quer que seja. Os indivíduos e sociedades desses povos enxergam a beleza, enxergam, né, e tudo, mas eles não criam todo um sistema de organização social em torno disso, entende? Ah, como é que é o XP por ouro? Ah, o XP por ouro é isso aqui, o seu personagem ganha ouro, ganha nível. Pô, mas meu personagem não liga pra ouro. Como que seu personagem não liga pra ouro? Todo mundo liga pra ouro. Não, meu personagem não liga pra ouro. Por que seu personagem não liga pra ouro? Meu personagem é um elfo do mar. Meu personagem vive debaixo d'água. Debaixo d'água, ouro, entendeu? O ouro não tá nem aí. Ah, então serão pérolas e não sei o que. Ah, meu personagem não liga pra pérolas. Por quê? É que meu personagem come ostra. Ele já comeu pérola, inclusive, junto com as ostras, né? Então, assim, e aí? Né? Ah, meu personagem vive no gelo, né? Vive no Polo Norte. Vive na Antártida também, no Polo Sul. Meu personagem vive no meio dos pinguins, dos leões marinhos. Ele sobrevive num ambiente hostil ao extremo, né? Inóspito mesmo, né? Um lugar muito pouco aprazível. E aí metal ainda por cima não é legal de ter, porque metal é um bom condutor de calor, então ele esfria demais e ficar em contato com metal, né, atrapalha num lugar que é muito frio. Então meu personagem não tem interesse nisso. E aí, seu personagem agora, esse cara tem que juntar ouro para poder subir de nível?
Esse cara, essa pessoa, esse indivíduo tem que, né? Ah, meu personagem é no espaço sideral, ele visita estrelas, ele tá aí naquele clima do Duna, né? Das especiarias, não sei o quê. Ah, meu personagem viaja através do tempo. Ah, meu personagem é imortal. Meu personagem é imortal. Entende? Ele tem ilhas no nome dele. Ele é dono de arquipélagos inteiros, porque ele tá aí tem 3.000 anos na face da Terra e fez acordos e tudo, e criou poder suficiente para poder controlar isso e aquilo, rotas. Meu personagem vai controlar rotas comerciais. Esse cara tá atrás de grana ainda, tá atrás de ouro, pedrinhas, moedas de ouro, moedas de prata. Né? Será que para ele a existência, a riqueza, o enriquecimento, a noção de progresso já não é diferente da noção mundana, pedestre, de que é ouro e tudo? Provavelmente sim, né? Então, quando você cria um cenário que tem diferentes culturas em contato, o que você tem é que cada um vai adotar o ponto de vista do seu povo. E quando você não tem guerras de extermínio acontecendo, não tem por que você achar que uma delas sobrepujará a outra e a eliminará. Não, um dia teve a chegada dos europeus, a invasão portuguesa e espanhola no Novo Mundo e de começo teve esse atrito, mas acabou que os europeus venceram, massacraram o povo todo e prevaleceu a visão deles e hoje todo mundo corre atrás de ouro. Você pode criar esse cenário, bem parecido com o mundo real, por sinal. O que você não pode é achar que isso tem de ser sempre assim. E, por exemplo, num cenário onde tem magia, onde você tem um misticismo, onde você tem uma fantasia associada, essa solução, ela é inclusive muito pobre. Porque ela diz assim, ó, apesar de tudo, de mais lindo, fantástico, maravilhoso que tem nesse cenário, o que prevaleceu foi exatamente o que prevaleceu no mundo real. Isso sem ter nem a pólvora, isso sem ter a varíola, né, que é a arma de guerra dos colonizadores aqui contra os povos originários do que veio a ser denominado continente americano, né, América do Sul, América Central, América do Norte e Caribe. Então, você tem esses valores. Um personagem que seja um nômade, o que ele quer com ouro? Não estou dizendo que ele não reconheça, não saiba que tem gente que gosta, que aprecia e etc. E não possa utilizar como ferramenta de troca. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele, para ele não quer aquilo. Ele não tem nem onde guardar. Vai ficar carregando 3 quilos de ouro para cima e para baixo, sendo que ele poderia guardar 3 quilos de carne de salmão da melhor qualidade, para ele fazer um mega banquete, etc e tal. Para que ele vai guardar? Entende? Como símbolo de riqueza? Não, não vai. Não vai, não é o que ele, não é o que o meio de vida dele consagra, né? Então por que eu vou ter que fazer isso? Não precisa. Então, olha, mais uma coisa, sociedades em conflito, vamos dizer assim, né? Em conflito cultural. Inclusive, você pode estabelecer todas as relações possíveis, né? Ah, esse pessoal aqui não gosta de ouro, mas ele sabe que outro pessoal gosta. O que eles fazem? Eles tiram o ouro e usam nas negociações com esse outro pessoal, né? Ah, os elfos não querem saber de ouro. Os humanos querem, os anões querem. O que os elfos fazem? Ó, nós vamos conceder para vocês aquele terreno ali e vocês concedem pra gente aquele terreno de lá. Por que nós vamos conceder aquele terreno ali pra vocês? Ah, porque é o que eu quero. Porque ali tem um negócio que eu quero. E o que tem do lado de cá? Aqui tem ouro. Se vem aqui, pega o ouro, eu vou lá e pego de lá o que eu quero. Então, o que você quer? Não, não interessa. Não interessa. O que eu quero é o que eu quero. Tá do lado de lá. Você aceita a troca ou não aceita a troca? Pronto. 10 km² de um lado, 10 km² do outro. Pronto. Um passa pro outro, o outro passa pro um. Né? Então, assim, você gera um mistério. Você gera uma perspectiva muito mais interessante do ponto de vista da fantasia, quando nem todo mundo está atrás das mesmas coisas. Entende? Você cria um mundo mais interessante, mais vivo, mais vívido. Ah, mas eu estou interpretando um elfo e eu não quero ser bicho grilo, eu quero ser capitalista, pós-capitalista. Beleza. Faz que o seu personagem cresceu no meio de outra sociedade,
de uma sociedade que preza essas coisas aí que você quer. Ou então que ele pura e simplesmente cresceu no meio... Ele é um Caetir, um elfo, que cresceu no meio dos Caetir, dos elfos, mas os valores dele são outros. Por quê? Porque eu quero, e pronto. O seu personagem é seu, você faz o que você quiser, né? Mas se você quiser alternativa, tô te entregando a alternativa, né? Então, essa questão dos limites de níveis, ela tem uma série de problemas, né? Ela tem uma série de condicionantes. Primeiro de tudo, raramente a gente joga para chegar no quinto nível. Eu tenho acompanhado mesas de D&D dos últimos 10 anos, assim, participado de algumas e acompanhado meio que de longe outras, né? E ninguém chegou no 10º nível. Ninguém. 10 anos de jogo. Ninguém chegou no 10º nível, né? Ninguém chegou no 9º nível também. Acho que teve 2 caras que chegaram no 8º nível. Isso assim, 500 jogadores, viu, gente? 500 jogadores. Jogadores, não personagem. Personagem é mais de 5 mil. Não tem. Não tem os personagens que chegam no 10º nível. Se você aí chegou, se você conhece alguém, manda no comentário. Aí, ó. Aplica o conteúdo. Discorde de mim. Mostre os dados. Mostre o tanto que eu estou sendo limitado na minha avaliação. É um favor que você me faz para eu expandir o escopo do meu trabalho, tá? Manda aí no comentário. Manda aí o site onde eu posso ver isso. Manda o endereço, qualquer coisa do seu podcast, do seu grupo de jogo, da sua turma, entendeu? Manda aí. Eu vou querer muito saber. Porque de 2016 para cá eu acompanhei eventos, acompanhei mesas online, acompanhei pessoas conversando a respeito e não teve ninguém que chegou no nível 10, que começou no nível 1 e chegou no nível 10, ou começou no nível 3, nível 4 e chegou no nível 10, não teve essa pessoa. Subiu 10 níveis com o personagem, que eu digo, né? Então e aí? Como é que é? Aí eu tenho um sistema que bota uma limitação de níveis, sendo que de fato o jogo jogado, você não chega lá. Você não chega lá, né? Então pra mim, essa limitação não é boa pro jogo, né? E isso eu coloquei como um contexto do jogo. Isso é um contexto dentro do jogo. Então, por exemplo, isso também tangencia outros temas que a gente muitas vezes não toca, a gente simplesmente diz assim, ó, essa aí existia na Idade Média, isso aí acontecia na colonização aqui nas Américas, mas a gente não precisa fazer isso no jogo. Por exemplo, perseguição religiosa, por exemplo, direitos das mulheres, por exemplo, escravidão, por exemplo, colonização e etc, 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 preconceito, racismo, né, discriminação e etc e tal. Pois é, dentro de um mundo multicultural, onde você tenha indivíduos que representam culturas diferentes, onde você tenha o que é um elfo, o que é um humano, o que é um anão, o que é um orc, o que é um ogro, o que é um homem-lagarto, o que é um dragão, o que é um beholder, o que é uma naga. Dentro de um mundo multicultural, onde existam não só as feras, mas também os animais inteligentes, onde não existam simplesmente os humanoides, mas também existem os mortos-vivos, faz muito sentido que cada cultura, cada povo seja o mais eficiente possível. Você tem que ser eficiente para você se desenvolver, porque senão você vai ficar para trás. E se o mundo se apresenta como diferente, formado por povos de diferentes culturas que mais ou menos se equivalham, uma coisa tem que ser muito verdadeira. Dentro daquele povo, quaisquer que sejam as etnias daquele povo, mas dentro daquele povo, os conflitos internos têm de ser mínimos. Pode ter um evento aqui ou ali, pode ter uma situação lá e acolá, mas na média, aquelas pessoas têm de se entender muito bem. Então não existe intolerância religiosa. Não existe extremismo deles contra eles. Você pode muito bem ter casos específicos, mas
via de regra, ao longo dos séculos e milênios, isso não pode ser uma coisa que prevaleça. Pode continuar existindo localmente, pequenininho ali, mas não pode ditar a regra daquela sociedade. Porque se ditar, ela sucumbe, porque ela começa a se sabotar por dentro, ela se come por dentro, né? E muito embora haja um equilíbrio, o equilíbrio também é pelo seguinte, né? Todos os espaços estão ocupados. Se de repente rompe uma guerra civil entre os Halflings e eles começam a se eliminar, se fragmentar, começam a se diluir porque estão se associando a outros povos para poder superar, sobrepujar seus adversários internos, o que começa a acontecer? Eles começam a ceder espaço, porque eles atraem, o conflito atrai outros povos para provocar a fragmentação dos Halflings. E o que vai acontecer? Eles se tornarão subalternos aos interesses de outros povos, dentro do seu próprio território. Então eles começam a cair, a decair. Nesse sentido, o que todas as sociedades de todos os povos aprenderam quase que intuitivamente, quase que por instinto, foi a respeitar todos os indivíduos conforme o alcance do intelecto desses indivíduos. Intelecto não é só intelectualidade não, viu, gente? É capacidade de tudo. Então, um do sexo masculino, um do sexo feminino, em princípio são iguais. Não tem motivo para você achar que é diferente. Se um consegue fazer mais, ele será visto pelo que ele faz. Se o outro consegue fazer menos, ele será visto pelo que ele faz. Se um tem mais sucesso, o outro tem menos sucesso, um será mais considerado para posições de liderança que o outro, mas o outro que consegue fazer menos é tão legítimo quanto. Nunca é demais lembrar que Charles Darwin levou 20 anos para escrever A Origem das Espécies. 20 anos. E o que ele produziu enquanto isso? Praticamente nada. Uns artigos aqui, outros ali. 20 anos. Um humano. No final do século XIX. Segunda metade do século XIX. Levou 20 anos. E aí, o que ele fez enquanto isso? Nada. Você imagina no mundo moderno, século XXI, uma pessoa empregada de uma empresa, um escritor que seja, levar 20 anos para entregar um trabalho e ser respeitado por isso? Enquanto faz esse trabalho, essa pessoa vai ser respeitada e viajar o mundo, de onde saiu a verba? Entende? Olha como é que a gente pensa, né? Quem pagou por isso? Pois é, as sociedades desse mundo de fantasia que eu estou criando, as sociedades pagam pela existência dos indivíduos. A existência é a partir de um princípio coletivo, ela não pode ser individual. Por quê? Porque todos eles existem dentro de sua coletividade, antes de tudo. A individualidade ele vai descobrir conforme o tempo, mas em princípio ele existe dentro de uma coletividade. E essa coletividade, inclusive, era um princípio no medievalismo europeu, tá? As coisas primeiro existiam numa coletividade, todos os acordos, tudo, muita coisa era, vamos dizer assim, assumida como sendo assim. Não precisava de uma norma, não precisava de uma lei, as pessoas não sabiam nem ler, nem escrever, era simplesmente o costume, as pessoas seguiam o costume. E qual era o costume? O costume era tal, era alimentar todo mundo. As pessoas podiam fazer o que elas quisessem fazer, conquanto não saíssem, por exemplo, do território da terra lá, sem autorização do cara que era dono da terra, porque os camponeses, por exemplo, eram conectados à terra. Então você tinha que viver ali. Se você saiu, o motivo teve. Mas o que você está fazendo enquanto você está ali? Não, você faz o que você quiser fazer. Você vai trabalhar porque todo mundo trabalha, é o hábito, não tem contrato. Ninguém assinava um contrato com ninguém. Você vai trabalhar porque você tem que trabalhar, que é o que todo mundo faz, né? E não tem dinheiro, você não vai receber dinheiro, né? O seu trabalho é o seu trabalho, você vai receber para sobreviver, não é dinheiro, é o seu sustento. São as ferramentas, são os alimentos, são os animais para você cuidar, papapá, papapá, papapá. Então, dentro de uma perspectiva de um cenário medieval ou medieval fantástico, não faz sentido colocar limitações ainda mais do que as limitações que já existam. Então, no meu cenário, não vai ter essa coisa de limite de nível, por exemplo.
E também não vai ter essa coisa da ótica, da perspectiva de uns sobre o resto. Ah, a perspectiva dos humanos é essa, então essa é que está certa. Você pode até querer que sim, mas não vai ser o que vai aparecer no texto. Vai aparecer no texto a perspectiva dos humanos e vai aparecer a dos Caetir, a dos Orins, a dos Ératas, a dos Kobolds, Goblins, Orcs, todo mundo, Gnomo, todo mundo junto e misturado. E cada um vive a vida dentro da sua perspectiva, porque o mundo é superabundante. E ele tem que ser superabundante, porque senão você vira o Dark Sun, você vira o Mad Max, né? E não é a nossa ideia aqui. Bom, eu queria agradecer a todo mundo pela paciência com o trem desgovernado que foi esse episódio, né? Valeu mesmo. Não esquece de assinar, não esquece de dar um curtir, não esquece de compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações. Ai, obrigado mesmo pela paciência. E até o próximo episódio, quando eu devo falar, não vou prometer, mas eu devo falar, sim, a ideia é que eu fale, sim, dos materiais específicos de cada cultura, tá? Eu creio que ter tocado nos 5 pontos principais que eu queria tocar nesse podcast a respeito de níveis, né? Níveis e desníveis, né? E que todo mundo tenha se divertido. Obrigado mesmo. E até o próximo episódio. Para quem está ouvindo no dia do lançamento, uma ótima tarde de domingo, um ótimo início de semana. Até a próxima.